Hi everyone, welcome to another English class. Oi pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Today we're going to study countable and uncountable nouns and some quantifiers. Hoje nós vamos estudar então os substantivos contáveis e incontáveis e alguns quantificadores, algumas palavras que indicam quantidade. First of all, let's think about the idea of being countable or uncountable. Primeiro vamos pensar então na ideia de ser contável ou incontável. Countable noun é um substantivo que pode ser contado, né, de um em um. E uncountable noun é um substantivo que não pode ser contado de um em um. Vamos ver exemplos. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa laranja, né? One orange. Eu posso contar one orange, two oranges, three oranges, four oranges? Posso, né? Yes. Então, eu poderia dizer an orange, two oranges. E aí, nesse caso, como a gente pode contar, a gente diz que esse é um substantivo contável, né? Countable noun. Can we count rice? A gente consegue contar arroz? A gente fala, então, um arroz, dois arrozes? Não, né? Então, a gente fala um pouco de arroz, né? 1 quilo de arroz, 200 gramas de arroz. A gente conta, então, os quilos, né? Os pacotes, conta de gramas, mas não conta a substância rice, né? A substância arroz em si. Então, a gente vai usar some rice para dizer um pouco de arroz, que é uma quantidade não definida, né? Não muito específica. Então, can we count rice? No, não conseguimos contar rice. Can we count dogs? Conseguimos contar dogs? Posso falar one dog, two dogs, three dogs? Posso dizer a dog ou one dog, four dogs, five dogs, 10 dogs, quantos dogs quiser. Então, como a gente pode contar de um em um, a gente vai dizer que esse é um countable noun. Can we count dogs? Yes. Can we count cars? Podemos contar carros. Eu posso dizer one car, two cars, three cars. Posso dizer, né? A car ou one car, four cars. E aí, então, para responder, olha, can we count cars? Yes, we can. Então, car também é um substantivo contável, né? Também é um countable noun. Can we count paint? A gente pode contar paint, a tinta? Então, eu digo uma tinta, duas tintas, três tintas. A gente não conta a substância tinta, né? Não a lata. Posso contar uma lata de tinta, né? Um pote, um vidro. Mas a substância tinta. O que é uma tinta? É uma gota de tinta, né? É um balde de tinta. A gente conta então a gota, o balde. Mas a substância paint, né? Tinta, we don't count. A gente não conta, né? Can we count paint? No, we can't. A gente diria então um pouco de tinta, né? Some paint. Se quisesse se referir a uma quantidade, mas que seria, no caso, indefinida. Can we count students? Podemos contar students. Aqui eu posso dizer, olha, a student, né? Uma aluna, uma estudante. E aqui, four students ou some students, né? Alguns alunos, 4 alunos. A gente pode contar one student, two students, three students. E aí, então, a gente pode, então, contar, né? Can we count them? Yes. So, student is also a countable noun. Também é um substantivo contável. Can we count water? Podemos contar água? Em português, a gente fala às vezes, eu quero uma água, me dá 2 águas aí. Mas se uma água, 2 águas, se refere ao quê? Uma garrafa de água, um copo de água, um galão de água. A gente conta a garrafa, o copo, o galão, um litro, né? Mas a gente não conta a substância a água em si, né? Então, a gente vai dizer que esse, que é um substantivo, o substantivo water, também é incontável, uncountable, ok? Então, a gente diria some water para dizer um pouco de água. Normalmente, pessoal, os substantivos, as palavras que se representam líquido, ou pó, ou grãos, elas são consideradas incontáveis. E aí, quando nós temos um substantivo contável, né, um countable noun, que esteja sendo usado no singular, a gente vai usar, então, a ou an junto, né? Lembrando aí que a gente usa an antes de palavras que comecem por som de vogal e a antes de palavras que comecem por som de consoante. Então, eu poderia dizer, né, an orange, a student, a car, a dog. Para dizer, então, uma laranja, um aluno, um carro, um cachorro. Aqui quero dizer um qualquer, sem definição. Poderia usar também o numeral one, né? Para dizer uma quantidade mesmo. One orange, one student, one car, one dog. Para dizer que é um, e não 2, 3, 4. Né? Aqui é um qualquer, né? Eu, am. Quando a gente tem, então, plural nouns, né, substantivos no plural, a gente vai usar a palavrinha some, né, que é um indefinite article, um quantifier, para indicar alguns. Então, eu poderia dizer
There are some oranges, né? Tem algumas laranjas. There are some dogs, tem alguns cachorros. There are some students, né? Tem alguns alunos. Então, some, para dizer que são alguns ou algumas, né? Uns ou umas. E aí, sem especificar exatamente a quantidade, né? Uns pode ser 2, 3, 10, né? A gente não sabe exatamente. Podemos usar o some também com uncountable nouns, né? Com substantivos incontáveis, mas aí o significado dele é um pouco de. Então, lá a gente usava some com os contáveis para dizer alguns, né? Uns. E aqui, ó, por exemplo, some rice. Eu diria um pouco de arroz, né? There is some rice, tem um pouco de arroz. Paint, eu diria então, there is some paint, tem um pouco de tinta. Water, there is some water, tem um pouco de água. Tá? Então, some com substantivos incontáveis, a gente usa também, né, em frases afirmativas para dizer um pouco de. Nas frases negativas e nas frases interrogativas, a gente vai usar, então, N para saber se tem algum, né, ou para dizer que não tem nenhum. Então, eu poderia dizer, por exemplo, assim, ó, que não tem laranja. Eu diria, there aren't any oranges. Não tem nenhuma laranja. Então, é uma frase negativa. A gente está usando aqui o N junto com oranges para dizer, então, no caso, nenhum. Para dizer que não teria cachorro, eu diria, então, there aren't any dogs. Não tem cachorro nenhum. Né? Então, também, olha, negativa, né? Usamos N nessa frase negativa para dizer nenhum. E aqui, students, se eu quero saber se tem algum aluno, eu vou perguntar, então, are there any students? Então, N na pergunta significa algum. Então, nas nossas frases negativas, N é nenhum. Nas frases interrogativas, N é algum, alguma. Com substantivos incontáveis, a gente também usa o N nas frases negativas e nas interrogativas. Então, eu poderia dizer, por exemplo, olha, que não tem arroz, né? Diria, então, there isn't any rice. Não tem nenhum arroz. Paint. There isn't any paint. Não tem nenhuma tinta, nada de tinta, nenhuma quantidade, né? There isn't any water. Não tem água. E se eu fosse perguntar se tem água, is there any water? Tem um pouco de água, tem alguma quantidade de água. Usamos many para dizer muitos ou muitas, né? Com substantivos contáveis. Olha, countable nouns que estejam no plural. Então, eu poderia dizer, por exemplo, there aren't many dogs. Não tem muitos dogs, né? Muitos cachorros. There aren't many students. Não tem muitos alunos. Então, a gente pode, então, usar many para dizer muitos ou muitas em frases negativas. Much significa muito ou muita, também usado em frases negativas, mas agora com substantivos incontáveis, né? Uncountable. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, there isn't much paint. Não tem muita tinta. There isn't much rice. Não tem muito arroz. Então, nas frases negativas, many ou much, né, para indicar uma quantidade grande. Então, para resumir, nós temos aqui, ó, com substantivos contáveis no singular. Na forma afirmativa, negativa e nas perguntas, a gente vai usar sempre um ou uma, que é a ou an. Com substantivos contáveis no plural, na forma afirmativa, some. Na forma negativa, nas perguntas, any. E com os substantivos incontáveis, né? Os incontáveis, eles não têm plural, né? Então, a gente vai usar sempre só some nas afirmativas e any nas interrogativas e negativas. Com substantivos contáveis no plural, para indicar uma grande quantidade, a gente vai usar, então, a lot of na forma afirmativa e many na forma negativa. E com os substantivos incontáveis, a lot of também nas frases afirmativas, mas na negativa, much. Então, a diferença aí, ó, many para os contáveis e much para os incontáveis na forma negativa, né? Na afirmativa é a lot of, tanto para os contáveis quanto para os incontáveis. That's it, guys. I hope you have understood. Espero que tenham compreendido. Thank you for watching. Bye bye.